O nosso tema do encontro de hoje junto com vocês é falar sobre o sacramento do matrimônio. Vocês sabem que a celebração do casamento de vocês, esse dia tão especial que vocês escolheram para, junto com seus familiares, junto com as pessoas mais importantes da vida de vocês, acompanhado pelos padrinhos, pelos seus pais e por tantas pessoas tão queridas na vida de vocês, esse dia que vocês escolheram, ele não é apenas um evento social. E eu gostaria de começar por aqui, porque muitas vezes nós acabamos reduzindo o dia do nosso casamento a um grande evento social. E isso, sem dúvida alguma, que é importante sim, mas não é a prioridade número 1 desse dia. A prioridade número 1 desse dia, e não digo só porque eu sou padre, mas eu digo porque vocês também sentem assim com certeza na vida de vocês. A prioridade número 1 é ter a mãozinha de Deus sobre esta nova aventura que vocês começam, essa nova etapa na vida de vocês, que é uma vida a dois. Já não é mais uma vida só, já não sou mais eu conduzindo a minha vida por onde eu quero, do jeito que eu quero, fazendo as minhas escolhas sozinho. Agora, a partir desse momento, nós continuaremos caminhando, continuaremos vivendo mais a dois. E nesse viver a dois, que importante é ter essa mão de Deus abençoando, protegendo, iluminando a gente para tomar as decisões corretas, ajudando a gente para que nós possamos de verdade fazer aquilo que é importante para cada um de nós. Por isso que o sacramento do matrimônio, aquilo que ele traz na nossa vida, é justamente essa proteção do céu. Padre, mas o que é um sacramento? Faz tanto tempo que eu fiz o meu catecismo que eu já nem lembro direito. Vamos lá então. Vamos lembrar um pouquinho algumas ideias importantes daquilo que vocês vão viver naquele dia na frente do altar. Em primeiro lugar, se nós pudermos definir de alguma forma sacramento, a gente pode dizer que um sacramento ele é olha que importante cada uma das palavrinhas, sinal visível de uma graça invisível. Vou explicar cada uma dessas 4 palavras. O sacramento ele é um sinal. O que significa que ele seja um sinal? Um sinal ele é uma espécie de símbolo, porque uma realidade espiritual, uma realidade que ela ultrapassa aquilo que é material, aquilo que se pode tocar, logicamente nós não conseguimos representá-la e por isso nós precisamos de um sinal visível, porque nós somos seres humanos. Vou colocar um exemplo para vocês. Quando nós realizamos o sacramento do batismo, existe um sinal visível. Qual que é esse sinal visível? A água, por exemplo. A gente não derrama lá a aguinha na cabeça da criança? Esse é o sinal visível. Nós pegamos um elemento nosso, um elemento do nosso mundo, como é a água, só que o que é que acontece? É que entra a segunda parte importante da nossa definição, que ela confere uma graça invisível. Quando nós estamos jogando, para continuar no mesmo exemplo da água, quando nós estamos jogando aquela aguinha na cabecinha da criança que está sendo batizada, logicamente que a gente não está querendo dar um banho na criança, a gente não está lavando a cabecinha da criança porque ela está limpinha, está cheirosinha, né? Vem toda fofinha no dia do batismo. Mas a gente está simbolizando uma graça espiritual, uma limpeza espiritual que a água concede. A água ela é usada para lavar as mãos, por exemplo, quando a gente abre lá uma torneira, né? A gente lava as mãos. Assim também a água, espiritualmente, no batismo, lava a nossa alma do pecado. Mas também a água é usada no segundo sentido. E é, por exemplo, quando nós regamos uma plantinha, a água é aquilo que dá vida, né? Assim também no batismo, jogando aquela água na cabeça da criança, nós estamos dando uma nova vida, uma vida em Deus. Tá vendo? Com esse exemplo é mais fácil para nós compreendermos aquilo que é um sacramento. Através de um elemento físico, através de um elemento material, visível, concedemos de forma eficaz uma graça invisível, uma graça espiritual. Mas não somos nós que escolhemos quais elementos e quais graças nós queremos conceder. Foi Deus quem, ao longo da Bíblia, foi trazendo para nós estes 7 sacramentos.
E os sacramentos, eles concedem graças, porque aqui é onde entra o papel fundamental dos sacramentos. Eles concedem graças para cada uma das etapas importantes da nossa vida. Por exemplo, no batismo, quando nós estamos começando a viver, nós precisamos de uma bênção de Deus para aquele início da vida. Depois virá o momento da nossa catequese e faremos a nossa primeira comunhão. É um momento que nós precisamos alimentar a nossa alma. Já não somos mais crianças, começamos a ser adolescentes e a entender o sentido de muitas coisas. Começamos a ter uma vida interior. Lá dentro de nós, os nossos pensamentos, eles se desenvolvem, eles evoluem e precisamos alimentar esse nosso interior. Aqui é onde entra a Eucaristia, o pão descido do céu, que alimenta o nosso interior, que alimenta a nossa alma. Também nós começamos a ser um pouquinho mais bagunceirinhos e é onde a gente começa a cometer alguns erros. E aí entra o sacramento da confissão, a partir desse momento. Depois, no período da primeira juventude, nós seremos crismados. No momento em que nós começarmos a formar a nossa própria opinião, fazer as nossas próprias escolhas, será quando nós confirmaremos essa fé. Será quando nós diremos mais uma vez, não, eu quero ser católico. Eu professo que eu acredito nesse Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Está vendo como os sacramentos vão acompanhando as diferentes etapas da nossa vida, vão concedendo graças importantes para cada um desses momentos. E aqui é onde nós chegamos no momento do sacramento do matrimônio, para esse novo capítulo que se abre no livro da nossa vida. Precisamos de uma bênção especial de Deus. Precisamos que seja Deus aquele que protagonize, aquele que esteja ali do nosso lado, trazendo do céu as suas bênçãos para essa nova caminhada que começará no dia do nosso casamento e que depois continuará por anos e anos até que a morte nos separe. Qual é o sinal visível do sacramento do matrimônio? Existe, logicamente, todo um ritual e nós iremos falar desse ritual também, nós iremos falar da celebração do matrimônio de uma forma ou de outra, mas cada um desses momentos, sobretudo, aquilo que se chama o consentimento. Qual que é o consentimento? Aquelas palavrinhas tão tradicionais e tão bonitas que vocês irão repetir de uma forma tão maravilhosa na frente do altar. Eu, e cada um de nós diz o nosso nome, aquele nome do dia do nosso batismo, te recebo, vai falar o nome do seu noivo ou da sua noiva, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Olha que importante. Essas palavras que se chama o consentimento, ou seja, quando você proclama aquilo que você está querendo viver dali em diante todos os dias da sua vida, como diz lá no finalzinho da fórmula, diz que você a recebe. E se você a recebe, você a aceita do jeito que ela é. E você o aceita do jeito que ele é. Por isso você diz, eu te recebo como meu esposo. Esposo quer dizer a única pessoa que faz parte da minha intimidade. Intimidade, logicamente, não faz referência somente ao aspecto físico. É a intimidade do teu coração. É a pessoa com a qual você vai partilhar todos os momentos da tua vida. As alegrias, as tristezas, as conquistas, os sonhos, tudo isso você vai partilhar dali em diante com ele. Os projetos de vida, quantas coisas vocês juntos irão construindo, irão refazendo. E assim vocês prometem que essa união, que essa fidelidade, que esse amor vai continuar em todos os momentos, pelos diferentes terrenos que a vida for passando. Às vezes são terrenos mais sinuosos, às vezes são terrenos mais planos, depende um pouco daquilo que a vida e que Deus nos mandar, nos preparar. Mas enfim, isso é o sacramento do matrimônio. Tenho que dizer que, logicamente, o matrimônio não é uma coisa inventada pela igreja. O matrimônio é uma instituição natural. Desde que Deus criou o ser humano, Ele nos fez para que nós estejamos unidos uns aos outros. O homem à mulher e a mulher ao seu marido. De fato, quando a gente abre, já desde as primeiras páginas do livro da Bíblia, do livro do Gênesis, nós encontramos isso. Adão estava lá, sozinho, e
vendo toda a criação, ele disse: tudo é muito belo, tudo é muito bom, tudo é muito maravilhoso, mas não encontrei ninguém que me complementara. Olha que importante, o matrimônio nos complementa. Aquela velha história de que é a outra metade da minha laranja é tão verdadeiro. Não é só um ditado popular, é porque nós estamos feitos um para o outro. Foi por isso que ao longo do namoro de vocês, vocês foram se conhecendo. Ao longo do noivado de vocês, vocês foram vendo se as partes de vocês iam se encaixando com as partes do seu cônjuge. Que importante é um namoro e um noivado vivido assim, porque então vocês vão saber com certeza que vocês realmente se complementam, que um é para o outro o encaixe perfeito e que juntos vocês conseguem andar adiante. O matrimônio, portanto, é uma instituição natural, mas ela é abençoada por Deus com essa graça especial, com esse sacramento. Por isso, refletindo hoje sobre aquilo que significa a bênção do sacramento do matrimônio, cada um de nós deveria sentir a necessidade mais profunda, no fundo do nosso coração, de que não nos falte nunca essa mãozinha de Deus e essa proteção do céu. Alguns de vocês vão escolher fazer um casamento fora da igreja, como se chama. E eu gostaria de aproveitar agora para falar um pouquinho desse tema. Tradicionalmente se fazia o casamento dentro da igreja e depois todos os convidados iam lá só para a festa. Hoje, cada vez mais, até por questões de logística e por questões de gostos pessoais, se quer fazer também uma recepção, um momento de oração, uma bênção, nesses lugares fora da igreja. Bom, deixa eu explicar para vocês o que se pode fazer. Logicamente que, sendo o sacramento do matrimônio tão significativo como tudo aquilo que eu explicava para vocês até agora, a igreja pede que o sacramento do matrimônio ele seja realizado na igreja. Então existe a possibilidade de fazer fora da igreja uma bênção, mas é apenas uma bênção. Deve ser realizado sempre na igreja para conservar todo o significado do sacramento, a celebração. O que é que nós estamos fazendo hoje na prática? De uma forma reservada, com os noivos, o padre, pelo menos se pede, um casal de testemunhas, com aqueles convidados mais próximos, de uma forma reservada, a gente faz a celebração ali na igreja. E depois, lá no dia da festa, se quiserem, o padre faz uma bênção especial também. Só para fechar esse parênteses, e falar um pouquinho da celebração dentro dessa modalidade que muitos noivos escolhem também hoje em dia. Logicamente, se querem a minha opinião, o mais importante, é a bênção de Deus. E, portanto, que importante é que os nossos convidados possam participar desse momento tão sagrado e tão sublime, que os nossos convidados pudessem estar ali também na igreja nos acompanhando. Mas, enfim, essa é uma escolha de cada um de nós. O matrimônio ele é, sobretudo, um vínculo. E existe um símbolo também, estamos falando de símbolos, estamos falando de sinais. Existe um símbolo que vocês vão carregar a partir do dia do casamento de vocês, na mão esquerda e que vai continuar para sempre ali dentro do dedo anular de vocês. E é a aliança. A aliança, ela é símbolo desse vínculo, mas ela nos ensina tanto. Como todos os símbolos, eles têm um significado importante. A aliança, ela é de um metal precioso, o meu não tanto, o de vocês com certeza mais, mas porque ela quer significar o quão precioso é o amor, o quão precioso é a união de vocês. Por isso que ela é feita desse material. É um material que dura, é um material resistente. A aliança a gente usa, trabalha e ele não é frágil, ele não se rompe facilmente. Assim também deve ser a nossa resiliência no matrimônio. A resiliência faz referência a essa força que nós temos diante das tribulações, diante das dificuldades. A aliança, tu não consegue dobrar ela facilmente, a aliança ela não se rompe facilmente. Por quê? Porque ela está feita para isso, ela está feita para ser resistente. Na nossa união, o nosso vínculo, ele precisa também dessa resistência. A aliança, ela está feita sob medida, A minha aliança cabe no meu dedo, com certeza que a minha aliança no teu talvez não vai caber. Por quê?
Porque aquela pessoa representada pela aliança, ela está feita à medida nossa e nós à medida dele. É só aquela e mais nenhuma outra que está ali no nosso dedo anular, no dedo da nossa promessa. A aliança, ela é redonda, simbolizando o infinito. É um amor que começa e que nunca se acaba. Dentro da aliança só tem uma data, que é a data do início. Não tem prazo de validade. Assim como o amor, assim como o casamento, eles não têm prazo de validade. Enfim, quantas coisas nos ensinam a aliança. Quero te convidar aqui, cada dia que você olhar para a sua aliança, assim pelo menos eu faço, cada dia que você olhar para a sua aliança, você recorde esse dia tão especial em que você recebeu do seu noivo, ou você noivo recebeu da sua noiva, que foi colocando ali durante o casamento, foi colocando no seu dedo e disse: receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. E depois vocês se abençoam dizendo assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando essa aliança entrou no seu dedo, no dia do teu casamento, o teu noivo e a tua noiva te abençoaram. E é porque o matrimônio, ele é de verdade uma santificação. Através do matrimônio, Deus te confia a santidade do teu cônjuge. E você tem um grande compromisso com Deus de fazer que ele chegue no céu, de fazer que ela chegue no céu. E será através da tua ajuda, será através do teu exemplo, será através do teu carinho, do teu amor, que o teu cônjuge cada vez mais vai desejar as coisas do alto. Meus queridos noivos, estamos terminando. Espero que esse momento de reflexão sobre aquilo que vai acontecer no dia do casamento de vocês, que fique marcado para sempre dentro do coração. E como o padre disse desde o início, que muito mais importante do que tudo aquilo que está ali no exterior, seja a bênção que nós estamos recebendo. De fato, né? Tudo aquilo que está acontecendo fora é para celebrar aquilo que está acontecendo dentro. Que não seja uma celebração vazia, né? Se carece de sentido, se carece da bênção de Deus, mas tudo pelo contrário. Que toda aquela beleza, que toda aquela alegria, que tudo aquilo de tão especial que no dia do sacramento está acontecendo ali na vida de vocês, que represente essa bênção tão grande. Desejo que vocês sejam eternamente felizes, desejo que esse momento seja apenas um primeiro passo para que vocês possam ser cada dia mais realizados um ao lado do outro. Que Deus abençoe.